Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e diziam-lhe: Até quando nos terás, tu, perplexos? Se és o Cristo, dizê-no-lo claramente. Jesus respondeu-lhe: Eu bem vo-lo digo, mas vós não me acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna. Jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que o meu Pai me deu é superior a todas as coisas, e ninguém o pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram em pedras para lhe atirar. Disse-lhes: Muitas obras boas vos tenho mostrado, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, fazes-te Deus. Jesus respondeu-lhes: Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se ela chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, por eu ter dito que sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, no Pai. Pelo Evangelho da Dita, Laus te Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse pequeno missal dos fiéis, o autor faz este comentário muito significativo para nós. Diz ele, para descrever os sentimentos de Cristo ao aproximar-se da sua paixão, a Igreja serve-se do saltério. Postos nos lábios de Jesus, os cantos das missas desta semana são profundamente comovedores. Estão ali visíveis a angústia e o doloroso queixume, mas, ainda mais, a esperança e a ação de graças. Cristo, que nos representa a todos, associa-nos estreitamente à sua prece. São as afirmações de Jesus relativas à sua divindade que o hão de levar à condenação. As leituras do Evangelho do dia de hoje são das mais claras e seus adversários bem o compreenderam. Meus irmãos, no estudo das ciências, da filosofia, do modo de pensar, do modo de falar, no efeito das frases, existem muitos detalhes importantes que a gente pode estudar. E a forma como nós raciocinamos, todo ser humano é capaz de pensar, mas há sempre um modo certo de pensar, de buscar a verdade, de modo coerente, de falar as coisas com precisão, às claras, de fugir de qualquer ironia ou de palavras
maliciosas, que a gente pronuncia uma palavra, mas quer que a pessoa entenda uma outra coisa. Todas estas coisas nós vemos que estão presentes nestas discussões de Nosso Senhor com os judeus que não o querem aceitar. Ele rebate palavra por palavra, argumento por argumento, e em vez de eles, os judeus que estão se opondo a Jesus, em vez deles terem aquela humildade de acompanhar o raciocínio que Nosso Senhor está oferecendo, eles pulam de galho em galho sem querer dar continuidade às discussões. E quando chega ao ápice da discussão, quando Nosso Senhor então afirma claramente que é o Messias, que é Deus, que é o Filho do Pai Eterno, diante desta revelação que não deixa nenhuma dúvida, então a gente vê como aqueles desenhos, aquelas cenas dos 3 macaquinhos, né? Fecham os olhos, calam a boca, tampam os ouvidos e aí partem para a agressão. A agressão física, a agressão intelectual, pelas palavras e pela violência. É muito importante a gente refletir sobre estas coisas, porque nós vivemos num mundo rodeado de dezenas de modos de pensar. Na verdade, o homem tem de constantemente estar refletindo e pensando nas suas ideias e se corrigindo e tendo a humildade de se corrigir e de reconhecer, peraí, esse raciocínio está errado, peraí, eu não sei, deixa eu consultar, deixa eu perguntar, deixa-me dobrar, né, por uma autoridade maior do que eu. E assim o homem, quando nós nos deixamos nos levar pela doutrina de Cristo, então a nossa vida adquire uma grande segurança. Quando a gente não se deixa levar pela doutrina de Cristo, as doutrinas dos pensadores deste mundo, muitas vezes não conseguem dar solução. Vejam os problemas que estamos vivendo desta epidemia. Há muitas opiniões, mas o que falta em todas elas? Muitas vezes, a humildade de querer chegar à verdade. O que é que quase todas elas estão carregadas? De um profundo orgulho, de querer sustentar a minha opinião contra aquele, o meu partido contra aquele partido, e transformar uma necessidade urgente numa simples desculpa para ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar poder, perseguir a igreja, perseguir a Deus e fazer o mal. Porém, meus irmãos, nós não podemos embarcar nesta situação tão ruim, mas temos de partir da realidade. Eu até proponho a vocês pensar em 3 realidades, qual delas seria possível no nosso dia? O que há de comum entre todos os homens, ricos e pobres, bons e maus, velhos e jovens? Todos nós vivemos no tempo. O que é que todos nós que estamos vivos, temos em comum também? Todos nós nascemos. E qual é a outra coisa que há em comum entre nós? É que todos nós um dia morreremos. E o que existe entre o nascer e o morrer? Existe a atividade humana. Conhecimento, crescimento, e que nós podemos resumir até numa palavra: trabalho. Portanto, a vida
natural do homem, ela consiste nisso, nascer, crescer, trabalhar, envelhecer, morrer. Qualquer outra hipótese, ou a simples mudança de ordem destas coisas não daria certo. Não, então eu preciso que o homem morra, o homem viva e depois o homem trabalha. Dá certo isso? Não, então vamos pensar, o homem tem de viver, tem de morrer, tem de trabalhar e depois viver. Mas na nossa vida, nesta terra, é assim? Não nos parece. A lógica é que o homem nasce, trabalha e depois morre. Mas, padre, se a vida se resumir nisto, que sentido tem a vida? Exatamente. Os homens, todos chegam a esse raciocínio, mas só um deu a resposta perfeita. É nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou o caminho do céu, que nos ensinou que por meio do nosso trabalho, das nossas boas obras, mesmo que nós não sejamos poupados da morte, todavia, ele diz, existe uma vida depois desta vida. Ah, então, depois da morte tem vida? Sim, tem vida, vida eterna. E esta vida eterna vai nos trazer uma compensação pelos nossos bons trabalhos nesta vida. Quando nos lembramos do que nosso Senhor diz, vinde, benditos de meu Pai. Pois tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. E tantas outras passagens em que nosso Senhor fala, não é, da recompensa na vida eterna. E igualmente fala da condenação na vida eterna. Também adverte os maus. Pensa que depois de ter vivido de modo desonesto nesta vida, acabou? Não acabou. Não, mas a minha doutrina que eu defendo, as minhas ideias filosóficas, dizem que não existe nada depois desta morte. Então, para que viver? Para que você está lutando tanto para ter dinheiro? Para que você comprou esse carro? Para que você está comendo essa comida? Se você vai morrer e não vai ter nada depois? Mas os homens não conseguem ser coerentes, até mesmo com as suas incoerências. Mas há um juízo. E nosso Senhor diz, ide malditos para o fogo eterno. Porque tive sede, tive fome, estava nu, estava doente, sofria e você não veio me ajudar. Quando foi, Senhor? No próximo. Por isso, meus irmãos, todo o nosso trabalho está ligado a nossas ações de ajudar o próximo. Então, para que eu existo? Para conhecer a Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, servindo o meu próximo, para finalmente dar sentido à nossa morte. Porque eu espero que ninguém que esteja assistindo, participando desta missa, que ninguém venha contrair o coronavírus. Desejo ardentemente. Porém, a começar por mim mesmo, eu não posso dizer que eu não vou morrer. Escapei da coronavírus, mas não escapei da morte. Puxa, fiquei 40 dias trancado em casa sem fazer nada. Sem fazer nada? Isso não pode. Você até pode ficar trancado, não é? Por leis, por questões de ordem sanitária, etc. Mas sem fazer nada? Aproveita bem o tempo para trabalhar em favor da sua alma, cultivando as boas virtudes, os bons costumes, cultivando a oração. Imagino a tristeza que seria ao voltar a poder atender, né, normalmente a todas as pessoas em oração, falar assim, passei essa quaresma, não tive tempo de rezar um terço. O quê?
o país inteiro parou e você não teve tempo de rezar um terço. Aí não dá, não é? Por isso, vamos tomar a sério e nos preocupar com as coisas que são realmente importantes. Não é? Eu, como todos vocês, eu também acompanho os noticiários, mas o que mais me impressiona, e já está dando até um certo embrulhando o estômago, como diz o pessoal, não é? E às vezes a gente até começa mesmo a achar que, olha, parece que excesso de informação atrapalha. Mas é porque as pessoas estão sempre propondo soluções totalmente descabidas. Eles estão muitas vezes lutando por ter a sua opinião no top, não é? Das opiniões, e não realmente buscando a verdade, não realmente buscando o bem das almas, o bem eterno. Isto é missão da Igreja, mas a Igreja, não é, está, em certo sentido, entristecida por ver que os seus filhos, depois de 2000 anos de história, ainda tem muito o que fazer. E boa parte desse caos que estamos vivendo está muito ligado aí à falta de correspondência à graça de Deus. Que Nossa Senhora das Lágrimas nos faça olhar com mais seriedade para dentro da nossa própria consciência e nos ajude a corrigirmos a nós mesmos. Corrigindo a nós, muita coisa vai mudar nesse mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.